Joel capítulo 1, nós vamos ler Joel capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo de número 9. Então vamos ler a palavra de Deus que diz assim, a partir do versículo de número 9, nós vamos ler até o versículo de número 14, diz assim: Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, eles estão entristecidos. O campo está assolado e a terra está triste, porque o trigo está destruído e o mosto se secou e o azeite acabou. Olha, irmão, repete comigo isso. O azeite acabou. Isso. Versículo 11. Envergonhai-vos, lavradores, gemeis, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou e a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, e todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemeis, ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa de vosso Deus. Santifiquem um jejum e convocai uma assembleia solene e congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Diga comigo, clamar ao Senhor. Fecha os seus olhos e eu quero que você clame ao Senhor nessa hora. Eu vou fazer uma oração e eu quero que você continue orando. E você vai orar, continuar orando, pedindo a Deus: Deus, aviva a minha vida. Você vai pedir: Deus, aviva a minha vida, aviva a minha vida. Senhor, nós pedimos que a sua palavra venha de encontro ao nosso coração, trazendo ensinamento, direcionamento. Que o Senhor venha trazer, ó Deus amado, mais resposta para nós. Que o seu nome seja glorificado com essa palavra. Nós oramos, ó Deus, entregando todo esse momento nas suas mãos. No nome de Jesus, diga glória a Deus. Posso te pedir uma coisa? Pega na mão da pessoa que está do seu lado. E você, nessa pessoa que está do seu lado aí, você vai orar durante 1 minuto. Você vai orar pedindo: Deus, aviva a vida desse irmão. Ora aí, ora aí. Glória a Deus. Pode parar um pouquinho. Olhe para mim. Existem momentos onde nós estamos precisando de uma resposta de Deus, de sentir a presença de Deus, de ouvir algum sinal de Deus para alguma coisa que nós estamos passando. E é triste quando nós estamos precisando de uma resposta de Deus, estamos querendo sentir Deus, estamos querendo ver alguma coisa acontecer, e o negócio está tão complicado, o céu está tão fechado que parece que nem conseguir orar direito nós não conseguimos. A gente tenta abrir a boca para orar, mas não consegue orar. Quantos já passaram situações assim? Então eu quero compartilhar algo com você. Em alguns momentos onde a nossa voz ela não consegue sair para orar, parece que o céu está de bronze. Uma das coisas que traz um resultado é abrir a boca e começar a dar glória a Deus, 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 glória a Deus. Eu não sei o que orar. As palavras sumiram. O coração parece que está apreensivo demais. E um coração apreensivo, ele dá um nó na nossa garganta. E parece que as palavras não saem. Ou se saem, parecem sair vazias. Uma palavra pode fazer toda a diferença.
Glória a Deus, 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 glória a Deus. Eu acho que nós poderíamos fazer um culto de avivamento, onde sem ser um chavão evangélico, onde sem ser uma palavra de efeito, simplesmente como servos, nós não vamos falar nada, só vamos abrir a boca e dizer glória a Deus, 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 glória a Deus. Irmão, isso enfurece o diabo, porque o diabo pensa que ele destruiu a sua vida ou a minha vida quando nos sentimos no céu de bronze, quando nos sentimos, parece que sem conseguir fazer a palavra chegar no céu, a oração chegar no céu. O diabo, ele se sente vencedor, mas quando nós falamos, a minha oração não consegue expressar palavras, mas eu vou abrir a minha boca e eu vou dizer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória. E sabe o que acontece quando eu abro a boca e eu começo a dizer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus? Começa a vir aqui à minha mente os motivos do porquê que eu dou glória a Deus, e tantos são os motivos que eu digo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso é o princípio para o avivamento acontecer. Abrir a boca e reconhecer a grandeza de Deus. Reconhecer que Deus, Ele pode acabar com toda e qualquer crise que nós estamos enfrentando. O texto que nós acabamos de ler mostra que Israel vivia um tempo terrível de crise. O campo estava assolado, a terra estava triste, havia falta de trigo, havia falta de óleo. Literalmente Israel estava precisando de um avivamento de Deus. E uma das coisas que mais me chama a atenção aqui nesse texto é ler que o óleo, ele havia acabado. Nós precisamos de um avivamento quando nós sentimos de que o óleo ele está acabando, ou sentimos de que o óleo acabou. E não existe coisa mais terrível para um homem que um dia teve uma experiência com Deus, ou uma mulher que um dia teve uma experiência com Deus, ele entrar na casa de Deus e ele sentir absolutamente nada, o óleo acabou, não tem azeite. A crise aqui que Israel estava passando era uma crise total, todas as áreas, e eles precisavam aqui de avivamento. Uma pessoa que um dia teve a experiência de ter o óleo e o azeite de Deus sobre a sua vida e não tem mais, ela experimenta crises, que essas crises, elas afetam todas as áreas. Se nós avaliarmos hoje a vida de pessoas que um dia elas davam glória a Deus, um dia estavam firmes na presença de Deus, um dia sentiram a Deus e hoje estão longe, afastadas, talvez dentro da casa de Deus, mas com o coração completamente fora. Elas estão experimentando crises que se sentem como se essas crises nunca fossem acabar. Temos várias crises hoje que estão assolando o povo de Deus. Várias crises que estão assolando homens e mulheres que eram para estar cheio de óleo, cheio de azeite. Crises no casamento, pessoas que estão com crises. Conhecem os princípios de Deus, conhecem a palavra de Deus, são ensinados e ministrados pelos sacerdotes de Deus, dia após dia, semana após semana, mas por causa da falta do óleo, vivem crise no casamento. Será que a falta de ensinamento, será que a falta de palavra, será que a falta do poder de Deus se manifestar? Talvez seja a falta do azeite.
Nós estamos vivendo hoje crise em todas as áreas, crise na política, crise financeira. E por que nós não podemos agora usar o exemplo de homens e mulheres de Deus que estão passando por uma grande crise na sua vida financeira? Crise, 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 crise. E por que essa crise? Pais que estão enfrentando crise com os seus filhos, filhos que eram para estar na presença de Deus, foram criados debaixo dos princípios de Deus, da palavra de Deus, mas hoje não estão mais, e os pais com crise com os filhos, crise, crise, crise. E toda essa crise, ela nos convida a buscar avivamento, gente. Porque todos os momentos onde Israel e onde homens de Deus, eles enfrentaram crise, era o melhor momento para Deus manifestar avivamento. O momento onde estava com falta de óleo era o melhor momento para Deus derramar então uma quantidade abundante de óleo. O momento onde o povo estava com esperança perecida era o melhor momento para Deus encher o povo de esperança. O momento onde o povo estava afastado era o melhor momento para Deus atrair o povo de novo. O momento onde o povo parecia um vale de ossos secos, de pessoas mortas, desanimadas e completamente sem vida, era o melhor momento para Deus levantar aquelas pessoas e fazer com que elas se transformassem em um exército grande e numeroso de pessoas fortes, avivadas, animadas e preparadas para a guerra. Talvez você esteja se sentindo em crise. Talvez você esteja se sentindo um pouco sem o óleo. Parece que o óleo acabou. Eu não sei, pastor, mas parece que o óleo na minha vida acabou. Eu não estou mais igual eu estava antes, pastor. Eu não sinto mais o que eu sentia antes. Eu não estou mais da maneira como eu estive antes. O óleo parece que acabou. Precisamos de um avivamento. Diga comigo, preciso de um avivamento, Senhor. Por isso que Deus colocou no meu coração para nós buscarmos esses 3 dias, por isso, gente. E não apenas buscar, mas colocar em prática aquilo que eu vou compartilhar com vocês. Uma das coisas que diz nesse texto de Joel era de que os sacerdotes estavam entristecidos porque os sacerdotes ensinavam, mas o povo não fazia nada. Ensinavam, e o povo não fazia nada, e os sacerdotes se entristeciam também com isso, porque via que estava então a nação sendo assolada, porque ninguém fazia aquilo que era ministrado, ninguém fazia aquilo que era ensinado. O azeite acaba, e todo mundo experimenta a crise. Então algumas coisas nós precisamos fazer se nós queremos um avivamento. Quantos querem um avivamento? Diga glória a Deus. Fala, eu estou aqui, Senhor. Então o que nós precisamos fazer? Primeiro eu preciso entender que o avivamento do macro, ele começa no micro. Para nós experimentarmos um avivamento coletivo, antes cada um precisa experimentar um avivamento individual. Não existe avivamento coletivo se não houver avivamento individual. Um grande exemplo disso é Elias, no Monte Carmelo. O povo estava precisando de um avivamento, a nação estava precisando de um avivamento de Deus. E o avivamento de Deus começa a inflamar aquele povo quando Elias, no Monte Carmelo, ele decide tomar uma posição de um homem que queria experimentar o avivamento. Quando ele experimenta o avivamento, que é o manifestar de Deus em um ato que ele fez, então todo o povo começa a se voltar para Deus de novo. Talvez o avivamento que você está querendo que aconteça na sua casa, ele só vai acontecer na sua casa, se primeiro ele acontecer na sua vida.
Talvez o avivamento que você está buscando para acontecer na sua célula, puxa vida, eu não consigo a minha célula desanimada. Esse avivamento só vai acontecer se esse avivamento primeiro acontecer na sua vida. O avivamento talvez você está querendo ver na igreja. O avivamento vai acontecer na igreja quando nós começarmos a permitir o avivamento acontecer na nossa vida. O avivamento do macro, ele começa no micro. E uma das coisas mais terríveis para atrapalhar o avivamento do macro é quando nós estamos colocando a desculpa de um avivamento no macro. Por exemplo, eu não sei por que eu vou lá para a célula e eu não sinto mais nada. Eu não sei por que eu venho aqui para a igreja, eu entro nessa porta e eu não sinto mais nada. Eu não sei porquê, eu oro com um grupo da minha família, dos meus irmãos lá, mas, poxa vida, eu não sinto mais nada. O problema não é no macro, o problema é no micro. Então eu preciso buscar o avivamento para mim, porque um homem avivado e uma mulher avivada, ele coloca fogo e ele incendeia qualquer ambiente frio que ele esteja. A célula pode ser a mais fria que for, se você estiver avivado, você coloca fogo naquele lugar. A igreja pode ser a igreja mais fria que for, se você é um homem avivado ou uma mulher avivada, aonde você colocar os pés nessa igreja, o fogo de Deus vai manifestar. Porque o problema não é o macro, o problema é o micro. Quantos podem dizer glória a Deus? Então nós nunca podemos aceitar o diabo dizendo na nossa mente, isso é para tentar nos bloquear, para tentar nos impedir de assumir a nossa responsabilidade do avivamento. Porque se eu não estou sentindo nada, se eu estou vazio, é muito mais fácil eu transferir a responsabilidade para os outros, falar bem assim, olha, eu não estou sentindo nada, mas é porque, sabe, assim, um ambiente... Não, eu não estou sentindo nada, é porque eu preciso entrar diante de Deus de uma maneira diferente. Eu preciso ajustar algumas coisas na minha vida que Deus vai abrir o céu para mim de maneira diferente. Se eu transfiro a responsabilidade, então eu não experimento avivamento nunca. Porque transferir a responsabilidade é mais fácil. Eu preciso decidir, eu vou viver um avivamento, porque o manifestar de Deus, da presença de Deus e da glória de Deus na minha vida, não depende se tem gente do meu lado fria, se tem gente desanimada. O manifestar da glória de Deus na minha vida depende só de uma coisa, eu abrir os braços e dizer, Senhor, eu estou aqui, derrama sobre mim o seu avivamento. Senhor, eu vim aqui essa noite nessa igreja te buscar, bota fogo aqui na minha vida, Senhor, derrama a tua glória e o teu poder aqui na minha vida, Senhor. Depende disso, gente. Para eu viver um avivamento, eu vou precisar de manifestar o arrependimento verdadeiro de algumas áreas da minha vida. Uma das coisas que Joel fala, ele fala no capítulo 1, ele fala no capítulo 2, era de que o povo precisava se arrepender, o povo precisava chorar, o povo precisava voltar a fazer algumas coisas que eles faziam. Se eu quero experimentar o avivamento, eu preciso ter arrependimento verdadeiro, e arrependimento verdadeiro é o arrependimento que me faz tomar o caminho inverso das coisas erradas que eu estava fazendo. Arrependimento verdadeiro não é só eu chorar. Nós, quando estamos arrependidos, choramos, e choramos muito, mas às vezes um choro não significa arrependimento. Eu preciso rasgar o meu coração e não as minhas vestes. Eu preciso rasgar aqui dentro e não do lado de fora. A mudança que eu preciso trazer, que vai ser o fruto do arrependimento, ela precisa acontecer aqui dentro e depois ela manifesta do lado de fora. Cara, eu estou arrependido e não quero mais isso. Eu estou arrependido e não quero mais pensar isso. Eu não quero. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, na parte da tarde, dando um conselho para uma pessoa preciosa, e dizendo para ela pedir ajuda para Deus em alguma área.
em que ela precisa crescer. Eu falei, abre a boca e fala, Deus, me ajuda nessa área. Por quê? Pensa em alguém que tem área para melhorar na vida, muita área para melhorar e que Deus cobra. Esse alguém sou eu. Muita área para melhorar. Mas sabe o que eu faço? Eu chego diante de Deus, eu falo, Deus, eu reconheço que eu preciso de melhorar nisso, eu quero que o Senhor me ajude nisso, Senhor. Me ajuda, porque, Senhor, eu preciso do seu óleo descer na minha vida para a minha engrenagem funcionar melhor, porque esse negócio aqui, do jeito que está, eu estou sentindo que eu não estou bem, não está certo isso, eu preciso que o Senhor me ajude. Fala para o vizinho que está do seu lado, peça ajuda a Deus. Agora fala assim, falando a verdade. Falando a verdade. Eu vou pedir ajuda para Deus para mudar algumas áreas da minha vida. Talvez eu estou xingando palavrão, xinguei um palavrão. Cara, na hora da ira, vou lá e xingo o palavrão. Cara, depois eu vou ver, cara, que coisa feia isso. Eu buscar um arrependimento e falar, Deus, eu não quero mais isso. Eu não quero mais. É na hora da confusão, do aperto em casa. Vai lá o marido, fala um monte para a esposa, e fala um monte de coisa que não se fala nem para uma mulher do mundo. O cara fala para a esposa dele, bota e xinga, e fala e acontece. Então buscar o arrependimento é falar, Deus, eu não quero mais isso, Deus. Eu não quero, me ajuda. Deus, me ajuda, eu não quero mais isso, eu não quero, me tira isso de mim, arranca isso de mim, eu estou arrependido de fazer isso, de ter feito isso, estou arrependido, tira isso da minha vida. Eu tenho que falar a verdade com Deus. Porque às vezes o céu fica de bronze e nós não conseguimos, porque existem um monte de coisa que está errado na nossa vida, e aí nós não temos a coragem de falar para Deus isso que está errado e pedir a ajuda dele, e é isso que faz o céu ficar de bronze, porque o diabo é acusador. Então quando você não abre a boca para confessar, o diabo fica acusando. Você vai orar como? Olha como é que você está, você xingou palavrão. Você vai orar como? Olha o que você fica fazendo fofoca por trás dos irmãos. Você vai orar como? Olha o seu coração como é que está cheio de mágoa. Você vai orar como? O céu fechado. Então preciso chegar diante do Senhor e falar, Senhor, me ajuda, porque algumas coisas fazem eu sair da paciência, eu grito. Então eu grito e depois vou ver, falei besteira, me ajuda, Senhor. Senhor, eu peço tua ajuda, porque às vezes eu fico magoado com alguns irmãos que fazem algumas coisas que eu não aceito, eu não penso igual a eles. Eu não acho que deve ser assim, eu acho que uma pessoa deve agir de outra maneira, que serve a Deus, e eu não aguento, e isso fica tomando meu coração. Então eu preciso falar, Deus, então me ajuda a não guardar isso no meu coração. E aí então o céu começa a se abrir. O céu começa a se abrir, porque eu vou pedindo para Deus ajuda. Nós precisamos ser sinceros diante de Deus e falar com Ele toda a verdade, toda a verdade. Isso vai proporcionar para nós avivamento. Uma outra coisa que vai me trazer avivamento é uma vida séria de oração. Diga comigo, uma vida séria de oração. Uma vida séria de oração sempre vai manter o fogo aceso, a chama acesa. Uma vida séria de oração, ela vai proporcionar a engrenagem produzir mais óleo. Uma vida séria de oração, ela mantém a conexão ligada, sem cair. Uma vida séria de oração não faz o sinal ele dá chiado. Você precisa ter uma vida de oração diária para a conexão estar direta. Conexão direta com Deus. Isso mantém uma pessoa avivada. Agora, quando nós esfriamos na oração, as lutas,
pressões, as adversidades, a correria do dia a dia roubam o nosso tempo de oração e aí nós perdemos a conexão diária. Sabe o sinal? Cai. Alô, 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 alô. Ih, vai cair. Pô, caiu. Aí depois, para conectar de novo, você tem que arrumar uma posição certa. Eu, às vezes, estou falando com alguém aqui dentro do gabinete e a ligação, ela fica caindo, eu tenho que vir para o lado de fora, e vou lá para o lado de fora para tentar. Oi, alô! E aí, já perdeu o rumo da conversa, tem que começar tudo de novo. E quando você para de orar, é assim, você perde a conexão, e para reconectar, meu Deus do céu, diga ai. Então não posso perder a conexão, eu tenho que manter conexão diária. Conexão diária, conexão diária, diária. Isso vai me manter aceso com Deus. Eu não posso deixar a correria do dia a dia, eu não posso deixar as aflições, eu não posso deixar as adversidades e lutas roubarem a minha conexão diária, a minha conexão diária. Qual é o momento da sua conexão diária? A minha conexão diária é o meu tempo de manhã com Deus. Como que Deus vem falando comigo nessa semana? Uma correria grande que eu tenho experimentado, muito grande, muita coisa para resolver, muita coisa para atender, muita coisa para decidir. E eu falo, Deus, eu preciso cancelar um monte de coisa para não perder a conexão diária, porque eu sei que se eu perder a conexão depois para reconectar dá um trabalho danado, gente. Dá um trabalho danado. Então eu quero dar 2 desafios aqui para você. Se você está orando a Deus todos os dias, você não pare por nada, não pare. Não deixe a correria dos seus compromissos do dia a dia roubar a sua conexão com Deus. Não pare por nada. E se você já parou e fica meio que ora um dia sim, 2 dias não, e talvez hoje você está 4, 5 dias sem orar, eu quero dizer para você, amanhã você vai começar o seu dia orando. Volte a reconectar-se com Deus, e quando conectar, não desconecta mais. Conectado com Deus, não deixe essa ligação cair. Diga comigo, aleluia. Oh, meu Deus, vamos acertar a nossa vida de oração, Pai. Vamos acertar a nossa vida de oração. Porque uma das coisas que às vezes nos faz, no coletivo e no macro, nos sentir a presença de Deus, não sentir uma unção, não sentir algo, é porque lá no micro eu não oro mais. Aí eu quero que aqui na igreja seja a minha solução. Não, aqui na igreja vai ser a manifestação do fogo que já começou a acender dentro da sua casa. Aqui é a labareda incendiando, é uma pegando com a outra, mas isso já começou a acender lá dentro da sua casa. Amém, gente? Aleluia. Se eu quero um avivamento, eu vou precisar de ter fome e sede pela palavra. Uma pessoa avivada, ela quer ouvir a palavra. Uma pessoa avivada, ela quer estar aprendendo a palavra. Ela quer estar conectada com a palavra. A palavra de Deus é o que vai nos trazer vida. A palavra de Deus é o que vai nos trazer alimento. A palavra de Deus é o que vai trazer constância para a nossa caminhada. Eu preciso desse alimento. Para eu ser avivado, eu preciso desse alimento. Joel capítulo 2, versículo 12 em diante diz assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, e Ele é grande em benignidade, e Ele se arrepende do mal.
Quem sabe que se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião e santificai um jejum e convocai uma assembleia solene. Congregai o povo e santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e entre o altar, e digam: poupa, ó Senhor, o teu povo. Ó Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: aonde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso na sua terra e se compadeceu do seu povo. A Bíblia diz no Novo Testamento que todos nós fomos constituídos como ministros, sacerdotes do Senhor, reis e sacerdotes. Hoje todos nós temos o papel que um sacerdote tinha, de chegar diante do altar e interceder pelo povo. Hoje todos nós precisamos da responsabilidade, assumir a responsabilidade de buscar um avivamento para a nossa vida, e esse avivamento, ele inflamar sobre o povo que está perto de nós. Mas esse avivamento vai acontecer quando nós entendermos a nossa responsabilidade de sacerdote entre o altar e entre o alpendre, e começar a se arrepender, a chorar e a falar: Deus, eu preciso de uma mudança radical para que o seu avivamento venha. Não tem como eu dar outra palavra nesse primeiro dia dessa série de avivamento que não seja uma palavra de arrependimento, uma palavra de chegarmos diante de Deus, todos nós, eu, você, todo o povo, todos os ministros e sacerdotes que estão aqui, e colocar os joelhos no chão e falar: Deus, eu quero que o Senhor me ajude a acertar as áreas da minha vida que estão em brecha. Deus, eu me arrependo. Deus, eu me arrependo. E se eu fosse fazer uma lista de coisas que nós precisamos de nos arrepender, essa lista seria grande demais. E eu quero falar algumas coisas que nós vamos precisar de nos arrepender. E se alguma dessas coisas que eu falar, você sentir: eu preciso me arrepender por isso, eu quero que você venha para o altar junto comigo. E nós vamos falar: Deus, eu me arrependo. Porque eu quero o seu avivamento para que as crises elas parem. Eu quero o seu avivamento para o azeite voltar a transbordar a minha vida, para o azeite voltar a circular na minha vida. Deus, eu quero o teu avivamento. Deus, eu quero. Eu quero que você fique de pé durante um período.